Alô, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui e quero dizer que esse vídeo ele não é simplesmente para quem está procurando metodologia científica para fazer um trabalho ou para fazer uma pesquisa, tá certo? Esse nosso vídeo ele pretende ser dedicado a todos os cidadãos e cidadãs que querem conhecer mais de perto e interpretar mais de perto as coisas que estão acontecendo na sua realidade. Então, eu quero falar hoje sobre pesquisa de opinião, tá certo? Os chamados surveys, que são levantamentos de pesquisa de grandes universos, de grandes populações, como, por exemplo, quando a gente quer saber o que o eleitorado do Brasil, o eleitorado de um estado, de um município, pensa em termos do seu voto, tá? Qual é a sua perspectiva de voto perante eleições, por exemplo? Ou então, levantamentos que fazem conhecer o que a população acha de um determinado político, de um determinado governador, de um determinado presidente, qual é o nível de aceitação, de rejeição de um determinado governo. Então, a gente ouve, a gente lê sobre essas pesquisas que são realizadas pelos institutos e eu quero mostrar a vocês como é que isso tudo se processa no interior dos institutos, tá bom? Então, a primeira coisa é a seguinte: quando nós queremos conhecer o que pensa uma grande população, nós não podemos entrevistar todas as pessoas, claro, porque nós temos, em geral, uma urgência de 2, 3 dias no máximo quando se faz esses levantamentos, com 2.000, 3.000 pessoas somente para um grande número de pessoas da população. Por quê? Porque vocês estão sabendo que a pesquisa, o resultado da pesquisa, ele sempre é uma fotografia de um momento, né? A opinião pública é muito flexível, muito volúvel, e nós temos que registrar aquele momento e transmitir para os outros e divulgar o resultado daquele momento. Daqui mais um mês, 2 meses, dependendo das coisas que acontecem, essa população poderá mudar de opinião, correto? Então, quando fazemos esse levantamento, nós fazemos no máximo em 3 dias, para que a gente possa ter um resultado factível. Então, a gente não pode ter uma amostra muito grande, então a gente tem que tirar uma amostra desse universo total, né? Como se a gente tirasse um pedaço de bolo, uma fatia do bolo, e a gente, através daquela fatia, a gente vai conhecer o sabor todo do bolo, certo? Um exemplo bem grosseiro. Mas a verdade, para que se tire essa amostra, para que se defina esta amostra, que é feita através de cálculos estatísticos, né? Nós temos que definir 2 coisas muito importantes. A primeira coisa é a seguinte: é o tamanho que esta amostra vai ter, certo? Então, e o segundo elemento é a distribuição dessa amostra, tá? Como nós vamos escolher os entrevistados. Então, no primeiro aspecto, nós temos que levar em conta uma coisa importante, que é o coeficiente de confiança que nós vamos definir para a nossa amostra. E o que é isso, coeficiente de confiança? É exatamente um número que vai me dizer se eu tenho uma confiança de, por exemplo, 95,5% ou eu tenho 99,7% de confiança naquela amostra que eu vou tirar. Porque se eu tiver um coeficiente de confiança de 100%, isso aí seria quando eu pudesse ouvir toda a população. Como eu vou fazer uma amostra, então esse número ele se distancia do 100%. Mas vocês veem que são coeficientes que têm um nível muito baixo, muito alto de confiança, né? Porque se aproxima muito de 100.
Então, em geral, os cálculos se baseiam nesses dois coeficientes aí, porque eles são muito, muito importantes, muito interessantes aí, para que a gente tire um tamanho de amostra fidedigna, razoável, certo? Então, esse é um elemento. O segundo elemento é a gente definir que nível de erro nós vamos admitir para os nossos dados quando eles forem generalizados para a população toda. Ou seja, os resultados que eu obtiver com a amostra, eu vou dizer que esses resultados eles estão iguais para toda a população, somente que eu tenho aí um nível de erro para mais ou para menos. Então, esse nível de erro, eu é que defino, mas ele também tem um intervalo muito estreito, porque, por exemplo, ele vai de 2 a 3 ou 4% em geral, porque quando a gente aumenta esse nível de erro, é evidentemente que os nossos dados também se afastam da realidade, né? Então, e se eu escolho um nível de erro menor, eu vou ter uma amostra maior, correto? Se o meu nível de erro for aumentado, a minha amostra também diminui. Isso eu faço em função dos recursos que eu tenho, tá certo? Para fazer aquela pesquisa, que vai depender, é evidente, se eu tenho uma amostra maior, eu vou ter custos maiores, necessidades maiores. Se eu tiver uma amostra menor, será mais flexível para mim até fazer a aplicação dos questionários. Bem, então isso aí é em função do tamanho da amostra. Agora, o outro elemento que é super importante é que muitas vezes ele induz a fraudes dos resultados, é exatamente como eu vou escolher as pessoas que vão responder o meu questionário. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir que pessoa é essa, quem será esse indivíduo. Então, se eu estou fazendo a pesquisa eleitoral, claro, são os eleitores do país, né? E que tipo de eleitores? Eu posso definir por sexo, posso definir por nível educacional, posso definir por classe social, tá certo? Então eu vou ter que estabelecer o que eu quero, que tipo de variáveis eu vou utilizar para construir o que nós chamamos o sujeito tipo, que será o respondente do meu questionário, da minha pesquisa, tá certo? Depois que eu fizer isso, eu vou ter que definir aleatoriamente, de forma randômica, eu vou sortear os meus respondentes. Ou seja, eu, pesquisador, vou me alienar dessa escolha. Eu não quero saber se é João, Manuel, Maria, Tereza. Eu quero saber que eu pretendo investigar elementos que serão sorteados em termos da a sua localização geográfica. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa desse tipo num estado, eu posso sortear, vamos dizer, 10 municípios daquele estado onde a pesquisa será aplicada, onde eu vou procurar os respondentes que têm aquele tipo, aquele perfil que eu defini. Então, eu sorteio, eu não sei que tipo de opinião existe do eleitorado desses municípios. Então, sorteio e faço a pesquisa, aplico a pesquisa nesses municípios, né? Então, eu estou totalmente isenta, o resultado será o mais confiável possível. Agora, se eu quero forjar os meus resultados, né, uma coisa que, em geral, os institutos de pesquisa não fazem, porque são institutos responsáveis e confiáveis, no geral, mas se houver alguma tentativa disso, como é que eles podem fazer? É manipular exatamente essa escolha, tá, dos municípios. Por exemplo, se eu sei que aquele político que eu me interesso por ele, eu quero que ele tenha apareça com uma intenção de voto muito alta. E eu sei que naqueles 2 municípios sorteados, ou então que nem sorteados foram, ele tem exatamente essa aprovação.
Então eu incluo aqueles dois lá dentro e faço a minha pesquisa, tá certo? E logicamente que os resultados certamente apontarão uma aprovação muito alta para esse meu candidato, não é verdade? Eu estou fazendo de todas as formas de forma isenta, mas eu não sei, isso aí não foi de forma isenta, porque ele colocou aqueles elementos geográficos dentro de uma amostra que foi sorteada. Então, ele está fraudando os resultados, tá certo? Então, a fraude poderá vir desse aspecto, tá? Os resultados poderão ser manipulados dessa maneira. Isso não quer dizer que os institutos vão colocar lá, depois de aplicar a pesquisa, colocar elementos, resultados que eles forgem lá. Não é, a coisa não é feita dessa forma grosseira. A fraude, se houver, ela acontecerá dessa maneira, tá certo? Seguindo a metodologia em termos, né? E forjando aí esses elementos que são incluídos na distribuição da pesquisa, tá certo? Então, quando a gente diz, eu não acredito em pesquisa, o outro diz, eu também não, porque eu nunca fui entrevistado, né? Tantas pesquisas eu nunca fui entrevistado. Ora, nós temos uma população imensa no Brasil, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Nós temos uma população que vive em 500 e tantos municípios, né? Então, nós temos que trabalhar dentro desses elementos, desses parâmetros, tá? Nós não podemos estabelecer, eu vou entrevistar aqui perto de casa, ou eu vou entrevistar no município que é aqui mais perto, porque eu tenho que me movimentar de forma mais ágil. Não é assim, tá? Se for feito dessa maneira, esses resultados não serão confiáveis, tá? Não serão fidedignos. Então, espero que tenha trazido para vocês alguma luz em função disso, porque o meu interesse aqui é exatamente de trazer luz para todos os cidadãos, porque, na verdade, o senso crítico nosso tem que ser estimulado, tem que ser cultivado, para que a gente, quando ouça notícias de jornais, de televisão, a gente possa ter aquele momento de reflexão e de saber, ora, eu sei como é que a coisa acontece na pesquisa, eu posso exatamente tirar minhas dúvidas ou ter minhas dúvidas em função do que eu estou ouvindo, tá certo? Então, eu queria exatamente que vocês soubessem disso. Eu vou trazer outros vídeos, vez ou outra, trazendo exatamente informações desse tipo, formações políticas, para que vocês possam desenvolver e cultivar o seu senso crítico diante das notícias que vocês ouvem. Poderão, então, formular os seus próprios conceitos em relação às notícias que você ouvirem, os elementos de realidade que nós temos que conviver com eles. Então, muito obrigada por me ouvirem, um beijo para todos e até a próxima.